Também nesse estado, depois de passar o segundo limiar e me encontrar no mundo das relações matemáticas, obtive respostas a todas as minhas perguntas, mas frequentemente as respostas tomaram uma forma muito estranha. Para compreendê-las, é preciso dar-nos conta de que o mundo de relações matemáticas em que eu estava não permanecia imóvel. Isso quer dizer, não havia nada nele que continuasse como era no momento anterior. Tudo se movia, mudava, era transformado e se tornava outra coisa. Às vezes, eu via repentinamente todas as relações matemáticas desaparecerem, uma após outra, até o infinito. O infinito engolia tudo, ocupava tudo. Todas as distinções eram apagadas. E senti que um momento mais e eu mesmo desapareceria no infinito. Estava dominado pelo terror da iminência desse abismo. Às vezes esse terror me fazia levantar, andar de um lado para o outro, para afastar o pesadelo que tinha se apoderado de mim. Então senti que alguém estava rindo para mim. Às vezes me parecia ouvir o riso. De repente, eu me surpreendi percebendo que era eu quem ria para mim mesmo, que tinha caído de novo nas malhas da beleza. Isto é, de uma abordagem errada. O infinito me atraía e ao mesmo tempo me apavorava e repelia. E cheguei a compreendê-lo de maneira completamente diferente. O infinito não era uma continuação infinita numa direção, mas uma variação infinita num ponto. Compreendi que o terror do infinito resulta de uma abordagem errada dele, de uma atitude errada em relação a ele. Compreendi que com uma abordagem correta, o infinito é justamente o que explica tudo e que sem ele nada pode ser explicado. Senti, ao mesmo tempo que no infinito havia uma ameaça e um perigo reais. É completamente impossível descrever consecutivamente o curso de minhas experiências, das ideias que me ocorreram e dos pensamentos que passaram, principalmente porque nenhuma experiência foi semelhante à outra. De cada vez aprendi algo novo sobre a mesma coisa, de tal maneira que alterava de modo fundamental tudo o que eu aprendera antes a respeito dela. Um aspecto característico do mundo em que me encontrei era, como já disse, sua estrutura matemática e a completa ausência de qualquer coisa que pudesse ser expressa na linguagem dos conceitos comuns. Para usar a terminologia teosófica, eu estava no mundo mental, Arupa. Mas a peculiaridade de minhas observações era que só o mundo Arupa existia realmente. Tudo mais era criado pela imaginação. O mundo real era um mundo sem formas. Um fato interessante é que, na primeira experiência, encontrei-me, provavelmente de imediato, ou quase de imediato, nesse mundo, escapando do mundo das ilusões. Mas, nas experiências seguintes, as vozes pareciam tentar me deter no mundo imaginário, e eu só podia sair dele quando lutava firme e resolutamente com as ilusões à medida que surgiam. Tudo isso me fez lembrar fortemente de alguma coisa que tinha lido antes. Parecia-me que, na literatura existente, nas descrições das experiências mágicas ou das iniciações e testes anteriores, havia alguma coisa muito semelhante ao que eu tinha experimentado e sentido. Mas, naturalmente, isso não se refere às sessões espíritas modernas, ou mesmo às tentativas de magia cerimonial, que são uma imersão completa no mundo das ilusões. Um fenômeno interessante em minhas experiências era a consciência do perigo que me ameaçava, oriundo do infinito, e as constantes advertências que recebia de alguém, como se houvesse alguém que me vigiasse todo o tempo, e às vezes tentasse me persuadir
a parar as experiências, não tentar continuar nesse caminho, que era errado e ilegal do ponto de vista de certos princípios que eu naquele momento só sentia e compreendia vagamente. O que chamei relações matemáticas estava mudando continuamente ao meu redor e dentro de mim, às vezes tomando a forma de sons, de música, às vezes de um desenho, às vezes de luz enchendo todo o espaço, de um tipo de vibração visível de raios luminosos, cruzando, entrelaçando-se uns com os outros, impregnando tudo. Com relação a isso, havia um sentimento inconfundível de que, através desses sons, do desenho, da luz, eu estava aprendendo alguma coisa que não tinha conhecido antes. Mas dizer o que aprendi, falar a respeito ou registrar por escrito era muito difícil. A dificuldade de explicação aumentava com o fato de que as palavras expressam mal e, na verdade, não podem expressar a essência do intenso estado emocional em que me encontrava durante essas experiências. Esse estado emocional era talvez a característica mais nítida das experiências que estou descrevendo. Sem ele, não teria havido nada. Tudo veio dele, isto é, tudo era compreendido através dele. Para compreender minhas experiências é preciso ter em vista que eu não estava, de modo algum, indiferente aos sons e à luz mencionados. Eu tocava em tudo através do sentimento e experimentava emoções que nunca existiram na vida. O novo conhecimento que chegou a mim veio quando eu estava num estado emocional excessivamente intenso. Minha atitude para com esse novo conhecimento não era de modo algum indiferente. Ora, eu o amava. Ora, me horrorizava com ele. Ora, me empenhava na direção dele. Ora, era aturdido por ele. E foram essas muitas emoções, com milhares de outras, que me deram a possibilidade de compreender a natureza do mundo novo que vim a conhecer. O número 3 desempenhava um papel muito importante no mundo em que me encontrava. De uma forma completamente incompreensível para a nossa matemática, ele entrava em todas as relações de grandezas, criava-as e se originava delas. Tudo considerado em conjunto, isto é, todo o universo aparecia às vezes na forma de uma tríade, compondo um todo e se assemelhando a um grande trevo. Cada parte da tríade era transformada novamente por algum processo interior numa tríade, e esse processo continuava até que tudo estivesse cheio de tríades, que eram transformadas em música, luz ou desenhos. Devo dizer, uma vez mais, que todas essas descrições expressam muito mal o que ocorreu, na medida em que não transmitem o elemento emocional de alegria, encantamento, êxtase, horror, continuamente se transformando um no outro. Como eu já disse, as experiências tinham mais sucesso quando eu estava sozinho e deitado. Algumas vezes, porém, tentei estar no meio das pessoas ou caminhando nas ruas. Essas experiências geralmente não tinham resultado. Às vezes começavam, mas terminavam quase imediatamente, passando a um estado físico pesado. Mas às vezes me encontrava em outro mundo. Em tais ocasiões, todo mundo habitual mudava de uma forma muito sutil e estranha. Tudo se tornava diferente, mas é absolutamente impossível descrever o que acontecia a ele. A primeira coisa que se pode dizer é que não havia nada que ficasse indiferente para mim. Tudo, em conjunto e cada coisa, separadamente me afetava de um modo ou outro. Em outras palavras, eu considerava tudo emocionalmente, reagia a tudo emocionalmente. Além disso, nesse novo mundo que me cercava, não havia nada separado, nada que não tivesse relação com outras coisas ou pessoalmente comigo. Todas as coisas estavam ligadas entre si,
e não de maneira acidental, mas através de cadeias incompreensíveis de causas e efeitos. Todas as coisas dependiam uma das outras, viviam uma nas outras. Além disso, nesse mundo não havia nada morto, nada inanimado, nada que não pensasse, que não sentisse, nada inconsciente. Tudo estava vivo, consciente de si. Todas as coisas me falavam e eu podia falar a todas as coisas. As casas e outros edifícios pelos quais passei eram particularmente interessantes, sobretudo as casas velhas. Elas eram seres vivos, cheios de pensamentos, sentimentos, humores e memórias. As pessoas que viveram nelas eram seus pensamentos, sentimentos, humores. Quero dizer que as pessoas representavam aproximadamente o mesmo papel em relação às casas, que os diferentes eus de nossa personalidade representam em relação a nós. Eles vêm e vão. Às vezes vivem em nós por longo tempo, às vezes aparecem apenas por alguns momentos. Lembro-me de uma vez em que fiquei impressionado por um cavalo de tração da Nevsky, por sua cabeça, sua cara. Ela expressava todo o ser do cavalo. Olhando para a cara do cavalo, compreendi tudo o que se podia compreender sobre um cavalo, todos os traços da natureza do cavalo, tudo de que ele é capaz, tudo de que é incapaz, tudo o que pode fazer, tudo o que não pode. Tudo isso estava expresso nas linhas e traços da cara do cavalo. Uma vez, um cachorro me proporcionou uma sensação semelhante. Ao mesmo tempo, o cavalo e o cachorro não eram simplesmente cavalo e cachorro. Eram átomos, átomos conscientes, móveis de grandes seres, o grande cavalo e o grande cachorro. Compreendi então que também somos átomos de um grande ser, o grande homem. Cada coisa é um átomo de uma grande coisa. Um copo é um átomo de um grande copo. Um garfo é um átomo de um grande garfo. Essa ideia e vários outros pensamentos que ficaram em minha memória a partir de minhas experiências entraram em meu livro Tertium Organum, que foi realmente escrito durante essas experiências. Desse modo, as formulações das leis do mundo numeral e algumas outras ideias referentes às dimensões superiores foram tiradas do que aprendi no decorrer delas. Algumas vezes senti, durante essas experiências, que compreendia muitas coisas de maneira especialmente clara e percebi que se eu pudesse, de algum modo, preservar o que tinha compreendido nesse momento, então saberia como me fazer passar para esse estado a qualquer momento em que pudesse querer. Saberia como fixar esse estado e como utilizá-lo. A pergunta de como fixar esse estado surgia continuamente e eu a fiz a mim mesmo, muitas vezes, quando estava no estado em que podia receber respostas às minhas perguntas, mas nunca pude obter uma resposta direta para ela, isto é, a resposta que eu queria. Geralmente a resposta começava muito longe e ampliando-se pouco a pouco incluía tudo, de modo que, finalmente, a resposta à pergunta incluía as respostas a todas as perguntas possíveis. Por essa razão, naturalmente, não pude retê-la na memória. Lembro-me de que uma vez um novo estado de especial lucidez de expressão, isto é, quando compreendi muito claramente tudo o que queria compreender, decidi encontrar alguma fórmula, alguma chave que eu pudesse, por assim dizer, conservar para o dia seguinte. Decidi resumir em poucas palavras tudo o que compreendera até aquele momento e registrar, se possível numa frase, o que era necessário fazer para me levar imediatamente ao mesmo estado, por um giro do pensamento, sem qualquer preparação preliminar, já que isso me parecia possível todo o tempo. Descobri essa fórmula e a registrei a lápis numa folha de papel. No dia seguinte li a frase,
pense em outras categorias. As palavras eram essas, mas qual era o seu significado? Onde estava tudo que eu associara a essas palavras quando as escrevi? Tudo desaparecera, desvanecera-se, como um sonho. É claro que a frase "pense em outras categorias" tinha um significado, só que eu não pude me lembrar dele, não pude alcançá-lo. Posteriormente, aconteceu com essa frase a mesma coisa que acontecera com muitas outras palavras e fragmentos de ideias que me ficaram na memória depois de minhas experiências. No começo, essas frases pareciam ser completamente vazias. Cheguei a rir delas, encontrando nelas uma prova cabal da impossibilidade de transferir qualquer coisa de lá para cá. Mas pouco a pouco, algo começou a reviver em minha memória, e durante 2 ou 3 semanas, me lembrei cada vez mais do que estava ligado a essas palavras. E embora o seu todo ainda permanecesse muito vago, como se fosse visto de muito longe, comecei a ver um significado. Isto é, um significado especial em palavras que no começo pareciam designações simplesmente abstratas de alguma coisa sem qualquer significação prática. O mesmo processo se repetiu quase todas as vezes. No dia seguinte à experiência, eu me lembrava muito pouco. Às vezes, ao anoitecer, começavam a voltar algumas vagas memórias. No dia seguinte, podia me lembrar mais. Durante as 2 ou 3 semanas que se seguiam, podia me lembrar de detalhes isolados das experiências, embora estivesse sempre perfeitamente cônscio de que, em geral, só uma parte infinitesimal era lembrada. Quando tentei fazer a experiência com mais frequência do que a cada 2 ou 3 semanas, prejudiquei os resultados. Isto é, tudo era confuso, não pude me lembrar de nada. Mas vou continuar a descrição das experiências que tiveram êxito. Muitas vezes, talvez sempre, tinha a sensação de que, quando passava o segundo limiar, entrava em contato comigo mesmo, com o eu que estava sempre dentro de mim, mas sempre me via e me dizia alguma coisa que eu não podia compreender, nem mesmo ouvir, nos estados comuns de consciência. Por que não posso compreender? Respondi, simplesmente porque, no estado comum, milhares de vozes soam ao mesmo tempo, criando o que chamamos nossa consciência, nossos pensamentos, sentimentos, humores e imaginação. Essas vozes abafam o som de nossa voz interior. Minhas experiências não acrescentaram nada à consciência comum. Elas a reduziram, contudo, reduzindo-a, a intensificaram até um grau incompreensível. O que elas fizeram realmente? Compeliram essas outras vozes da consciência comum a fazerem silêncio, puseram-nas para dormir ou as tornaram inaudíveis. Comecei então a ouvir outra voz, que vinha, por assim dizer, de cima, de um certo ponto acima da minha cabeça. Compreendi então que todo o problema e todo o objetivo consistiam em poder ouvir constantemente essa voz, estar em constante comunicação com ela. O ser a quem essa voz pertencia sabia tudo, compreendia tudo e, acima de tudo, estava livre dos milhares de pequenos e perturbadores pensamentos e humores pessoais. Ele podia considerar tudo de maneira calma, objetiva, como era na realidade, e ao mesmo tempo, isso era eu. Como isso podia ser assim? E por que no estado habitual eu estava tão distante de mim mesmo, se isso era eu? Isso eu não podia explicar. Às vezes, durante as experiências, chamava meu eu habitual de eu e o outro de ele. Às vezes, pelo contrário, chamava o eu habitual de ele e o outro de eu. Mas voltarei mais tarde ao problema do eu em geral e à percepção do eu, do novo estado de consciência. Porque tudo isso era muito mais complicado
do que a simples substituição de um eu pelo outro. Quero tentar descrever agora, na medida em que tenha sido preservado em minha memória, como esse ele ou esse eu olhava para as coisas de uma forma diferente de um eu comum. Lembro-me de que uma vez estava sentado num sofá, fumando e olhando para um cinzeiro. Era um cinzeiro comum de cobre. De repente, senti que estava começando a compreender o que o cinzeiro era, e ao mesmo tempo, com certo espanto e quase com medo, percebi que nunca o tinha compreendido antes e que nós não compreendemos as coisas mais simples que nos rodeiam. O cinzeiro provocou um torvelinho de pensamentos e imagens. Ele continha um número infinito de fatos e acontecimentos. Estava ligado a um número imenso de coisas. Antes de tudo, com todas as coisas ligadas a fumo e tabaco. Isso deu origem imediatamente a milhares de imagens, quadros, memórias. Em seguida, o próprio cinzeiro. Como ele surgiu? De que materiais ele podia ter sido feito? Cobre, nesse caso. O que era o cobre? Como as pessoas o descobriram pela primeira vez? Como aprenderam a utilizá-lo? Como e onde era obtido o cobre, do qual foi feito esse cinzeiro? Através de que tipo de tratamento passou? Como foi transportado de um lugar a outro? Quantas pessoas trabalharam nele ou em relação com ele? Como o cobre tinha sido transformado num cinzeiro? Essas e outras perguntas sobre a história do cinzeiro surgiram no dia em que ele apareceu na minha mesa. Lembro-me de ter escrito algumas palavras numa folha de papel para conservar algo desses pensamentos no dia imediato. E no dia seguinte leio: um homem pode ficar louco por causa de um cinzeiro. O significado de tudo o que percebi era que num cinzeiro era possível conhecer tudo. O cinzeiro estava ligado por fios invisíveis a tudo no mundo, não só com o presente, mas com todo o passado e todo o futuro. Conhecer um cinzeiro significava conhecer tudo. Minha descrição não expressa sequer a sensação como realmente era, porque a primeira e principal impressão era de que o cinzeiro estava vivo, pensava, compreendia e me dizia tudo a seu próprio respeito. Tudo o que aprendi com o próprio cinzeiro. A segunda impressão era o extraordinário caráter emocional de tudo que estava ligado ao que eu tinha aprendido sobre o cinzeiro. Tudo está vivo, disse a mim mesmo, no meio dessas observações. Não há nada morto, só nós estamos mortos. Se nos tornarmos vivos por um momento, sentiremos que tudo está vivo, que todas as coisas vivem, pensam, sentem e podem nos falar. O exemplo do cinzeiro me faz lembrar de outro, no qual a resposta à minha pergunta chegou sob a forma de uma imagem visual, muito característica em minha estrutura. Uma vez, quando estava no estado a que minhas experiências me conduziram, perguntei a mim mesmo: o que é o mundo? Vi imediatamente a imagem de uma grande flor, uma rosa ou um lótus, cujas pétalas estavam continuamente se desdobrando a partir do meio, crescendo, aumentando de tamanho, alcançando a parte externa da flor e então, de algum modo, voltando novamente ao meio, recomeçando outra vez desde o início. As palavras não expressam isso de forma alguma. Nessa flor havia uma quantidade incrível de luz, movimento, cor, música, emoção, agitação, conhecimento, inteligência, matemática e crescimento contínuo e incessante. E enquanto eu olhava para essa flor, alguém parecia me explicar que isso era o mundo, ou Brahma, em seu aspecto mais claro e na aproximação mais íntima possível do que é na realidade. Se a aproximação fosse ainda mais íntima, seria o próprio Brahma, tal como é, disse a voz. Essas últimas palavras pareciam conter uma espécie de advertência.
como se Brahma, no seu aspecto real, fosse perigoso e pudesse me engolir e aniquilar. Isso era ainda o infinito. Esse incidente e o símbolo de Brahma ou do mundo que permaneceu em minha memória interessou-me muito, porque me explicava a origem dos outros símbolos e imagens alegóricas. Pensei mais tarde ter compreendido o princípio da formação dos diferentes atributos dos deuses e o significado de muitos mitos. Além disso, esse incidente me conduz a outro aspecto muito importante de minhas experiências, a saber, ao método pelo qual as ideias me eram comunicadas nesses estranhos estados depois do segundo limiar. Como já disse, as ideias não eram transmitidas em palavras, mas em sons, formas, desenhos ou símbolos. Geralmente tudo começava com o aparecimento dessas formas. Como foi mencionado antes, as vozes eram um traço característico do estado de transição. Quando cessavam, eram substituídas por essas formas, isto é, sons, desenhos e etc. Depois disso, seguiam-se as imagens visuais que possuíam propriedades muito especiais e exigiam explicação detalhada. Brahma, visto como uma flor, podia servir como exemplo dessas imagens visuais, embora, comumente, elas fossem muito mais simples, algo da natureza dos sinais ou hieróglifos convencionais. Esses sinais constituíam a forma de linguagem ou pensamento, ou do que correspondia à linguagem ou pensamento no estado de consciência que atingi. Os sinais ou hieróglifos moviam-se e mudavam diante de mim com vertiginosa rapidez, expressando desse modo transições, mudanças, combinações e correlações de ideias. Só essa maneira de falar era suficientemente rápida para a rapidez de pensamento que se alcançava nesse estado. Nenhuma outra forma era bastante rápida, e esses sinais móveis de coisas indicavam o começo de um novo pensamento, um novo estado de consciência. Tornou-se completamente impossível pensar em palavras. Como eu já tinha dito, entre duas palavras da mesma frase, passam-se longos períodos de tempo. Pensar em palavras nunca poderia acompanhar o pensamento tal como ele trabalhava nesse estado. É curioso que na literatura mística se pode encontrar uma quantidade de referências a esses sinais de coisas. Dei a eles o nome que era dado por Jacob Boehme. Não duvido que Boehme falasse exatamente dos mesmos sinais que eu vi. Para mim, eu os chamo símbolos. Por sua forma exterior, seria mais correto chamá-los de hieróglifos móveis. Tentei desenhar alguns deles e, embora o conseguisse algumas vezes, no dia seguinte era muito difícil relacionar as figuras obtidas com quaisquer ideias. Uma vez, porém, obtive algo muito interessante. Desenhei a figura abaixo, figura 6.